Eu acho E bom para o você, Flamengo. Não, desculpa, Tirone, já fui emendando. Eu acho bom para o Tite e melhor ainda para o Flamengo. Eu acho bom para o Tite, eu concordo com o Tirone. Para o Tite também assim, se não rolou a Europa, se ficamos restritos ao Sim, Brasil, vai sim. pegar o quê? O que pode ser melhor do que pegar o Flamengo? Ainda mais na Uhum, lama. Né? A melhor coisa uhum, do mundo é pegar elenco bom na lama. Né? Isso aí só uhum. pode dar certo. Né? Só pode, quer dizer, pior que tá não fica, né? Como diria Só o pode ditado. melhorar. E É. só pode melhorar. O pro Flamengo é melhor ainda. Porque pro Flamengo é o tal do escudo, né? Vai lá, continua jogando pro técnico. Nós não temos nada a ver com isso aqui. Se der errado, é culpa do técnico. tô fazendo uma lista aqui, ó. Pós Jorge Jesus, Domenech Torrente, Rogério Hum, Ceni, Paulo hum, Souza, Renato, hum, hum. Teve mais quem aí. mais? Não teve mais? Calma. Não Renato, teve mais antes Dorival, do Renato pro Paulo Souza? Não, O não, Paulo foi Souza Paulo foi Souza Paulo pro Souza, Renato, né? Dorival, né? Paulo Souza, Dorival, Vitor Dorival, Pereira. Vitor Pereira, Isso. Sampaoli. Dessa turma Isso. aí, quem a gente pode dizer que funcionou? O Rogério foi campeão, o Dorival foi campeão. Para mim, só o Períodos Dorival. curtos. Sobretudo o É, Dorival, depende do períodos grau de curtíssimos. exigência, tá vendo? O Júlio, só o Dorival. Eu acho assim que ficou claro que com esse elenco pós Jorge Jesus, só os brasileiros tiveram bons momentos. Os gringos foram muito mal. Todos, mas muito, mas ó, muito mal, não é pouco não. O Renato, mesmo não ganhando como o Rogério e o Dorival ganharam, o time dele teve ótimos momentos, teve ensacadas, teve goleadas, mas ficou marcado pela perda da Libertadores para o Palmeiras e mais, pelo aquele momento em que o Renato com o Grêmio, lembra? Foi jogar com o Grêmio, o jogo poupou o time, tratou o Grêmio muito bonitinho, falou um monte de coisa do Grêmio e se estrepou ali. Mas o time dele, com muitos desfalques, né? O Michael virou titular. Eu não achei que o Flamengo foi horrível na era Renato. E ele soube lidar com o elenco. O Rogério ganhou sem ser brilhante, época de pandemia, campeão pelo celular, é verdade. Perdeu o último jogo para o São Paulo com o técnico interino e o. Não foi campeão pelo celular? Foi, o Júlio lembra. Eu gostei. O, Eu não né? tinha ouvido essa expressão ainda. Pô, Curti, lá, campeão a pelo galera tava celular. olhando o celular, o William Arão no celular lá, e o Wilton Pereira Sampaio não dando gol do Inter lá no Beira Rio contra o É. Corinthians. O Flamengo agradecendo o Cássio. E o Dorival, eu acho que o Dorival foi incontestável no Flamengo, porque ele talvez tenha recebido o pior Flamengo, porque estava destroçado pelo Paulo Souza em crise, falando em reformulação e em permanecer na zona da Libertadores. E o Dorival foi campeão das duas Copas, cacete. E os caras trocam o Dorival. Vai entender, cara. Eu acho que aí os gringos todos foram muito mal escolhidos, por sinal, na minha opinião, todos eles. Isso, isso. Eu acho que os três Mas assim, gringos foram uma tragédia, cara. O Tragédia. Domenech, o Paulo Souza e o Vitor Pereira foram uma tragédia completa. Os gringos, porque tem uma coisa e o assim, não é Sampaoli? questão de ser bom. Agora o São Paulo, já até esquecido do São Paulo. Os gringos tem uma questão aí, eu acho, que é importante, que ela não pode ser descartada, né? A gente analisa, tem um erro crasso, né? Analisar técnico só pelo resultado, mas de fato o resultado ele pode ser decorrência de um encaixe. E tem uma coisa que pro Flamengo já deveria ter ficado claro no Domenech. É por isso que essa diretoria do Flamengo me espanta na burrice mesmo. Porque já deveria ter ficado claro no Domenech. E se não É, ficou claro no Domenech, no Paulo Souza é brincadeira não ter ficado claro, entendeu? pois é, pois É é. assim. Ficado claro E o quê? aí, ficado claro que esse perfil do estrangeiro que pode até ser bom técnico, de visão tática e não sei o que, Tática, tal, papapá, não encaixa com o claro. tipo de jogador que o Flamengo tem e o tipo de clube que o Exato, Flamengo é, no tipo de cidade que o Flamengo exato. vive. Perfeito. Existe um encaixe ali que não rola. E rolou com o Jorge Jesus, ok. Não estou falando que assim nenhum estrangeiro dará certo no Flamengo. Não é isso. Mas naqueles momentos, com esse elenco, esse perfil
não tinha a ver. E o Jorge Jesus não tem o perfil desses caras, hein? O Jorge Jesus é mais velho, como é que se diz? Velha guarda, assim. Old school, é outro tipo de cara. E aí o Renato, o Rogério, eu não acho que o Rogério encaixou no Flamengo, sinceramente, e eu acho que não encaixou no Flamengo por culpa do Flamengo também, não tanto por culpa do Rogério, ainda que o Rogério seja um cara difícil, né? O Rogério é um cara difícil. E como o Flamengo ainda. O Renato, eu concordo com o Arnaldo. Assim, eu acho que o Renato é a cara do Flamengo. O Renato é a cara disso tudo. Mas talvez tivesse ficado mais tempo, tivessem acontecido mais coisas. De fato, é uma pisada na bola do Andréas ali, uma bola que entra, uma bola que sai. Talvez a imagem sobre o Renato fosse completamente diferente hoje, né? E olha que eu não sou muito fã. Agora, depois dessa sequência, assim, Domenech, aí Rogério, aí Paulo, Renato, Paulo Souza, os caras dispensarem o Dorival é um negócio de louco, é uma coisa de louco. Agora, vem cá, o Perrone, voltar ao Tite. O Tite não era dito como o mais europeus dos técnicos brasileiros? E qual é o jogo de cintura que ele tem? Ele sempre foi meio assim. Não, mas é que assim, Igual o esses outros Tite. caras aí que não deram certo, inclusive o tipo de jogo. Assim, se você falar em relação a modelo de jogo e tal, concordo com você. Mas assim, eu acho que ele tem um jogo de cintura para lidar com politicagem, com o bastidor, que ele já passou por muito clube que enfrentando caos como o Flamengo. Eu acho que ele tem experiência e tem um jogo de cintura para isso. Mas você tem toda a razão quando você fala de que ele é considerado o brasileiro mais europeu na forma de jogar. E tem uma outra coisa, que assim, na minha opinião, eu sei que muita gente discorda, mas para mim, os 2 ciclos dele na seleção foram ruins. Eu não acho que ele fez grande trabalho. Então, quando você aposta no Tite, você está apostando num cara que, na minha opinião, não vem de bons trabalhos. Agora, você pesa todo o histórico dele, tudo que ele já fez na carreira, e aí você decide se confia ou não. E assim, acho que ele é um técnico que dá para você confiar. O Flamengo pode confiar. Né? Mas assim, que na verdade, ele, na minha opinião, ele vem de 2 trabalhos ruins na seleção brasileira. Outro Eu posso ponto, Arnaldo. discordar? Pode. Pode, claro, né? Trabalho bom na seleção brasileira? Não, eu acho que o Tite. Só uma coisa sobre a tua pergunta anterior, Tirone. O Tite, os jogadores adoram o Tite. Os jogadores adoram. Então, assim, ele pode até ter alguma coisa europeia no jogo posicional, tal do jogo posicional, mas no trato com os jogadores, que eu acho que é o principal da questão do que deu errado de Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli e tal. Porque o jogador gosta de ser bajulado, o jogador brasileiro gosta de ser bajulado, isso é real, não tem jeito. É perfil de clube, perfil de jogador e tal. Nisso, eu acho que o Tite é tranquilo. Os jogadores da seleção adoravam o Tite, do Corinthians também. E eu vou discordar, eu vou concordar discordando do Perrone, assim, do Perrone. Se a gente considerar a Copa do Mundo como o grande finale e o que realmente importa, aí não tem como defender o Tite. Mas eu acho que o trabalho duas, do Tite né? foi nas duas, mas principalmente na segunda. Principalmente na segunda. Na primeira, sinceramente, eu não acompanhei a seleção de perto naquela Copa e fui ver depois, bem depois, jogos, e principalmente o jogo contra a Bélgica, e o jogo contra a Bélgica, o segundo tempo contra a Bélgica foram 17 finalizações a uma, gente. Assim, é um desses caos que às vezes acontecem no futebol. O Brasil não deveria ter perdido aquele jogo. Agora, a atuação do Tite nessa Copa, nessa reta final, eu acho que ele foi prejudicado pela pandemia, tá? Foi prejudicado mesmo, olhando assim, a seleção que estava pronta em 2019 para que ele teve que remontar em 2021, ficou muito jogador pelo caminho e você não conseguiu fazer essa transição e não conseguiu meio que remontar o time, mas tudo bem, azar dele, todo mundo teve a pandemia. E a atuação dele no jogo contra a Croácia foi a pior que eu já vi de um técnico da seleção em Copas do Mundo. Tá? Assim, eu acho que foram erros em contra a Bélgica sequência. pior. Não. Eu achei contra a Croácia um negócio assim, desde a escalação até as substituições, tudo errado. Eu acho que nessa Copa ele foi pior do que na outra. Mas no ciclo, porra, o time jogava bem, gente. Eu não consigo ver um mau trabalho ali no ciclo do Tite, não.
Temos uma mensagem aqui que é do Mauro Milanês, que ele fala: Tite não é tático, não deixou legado nenhum na seleção, mas uma KG reticências da direção. Vou fazer oposição feroz contra ele. Outra questão ainda, o Tite, só para pontuar, o Tite não está fechado com o Flamengo, nada disso e tal, mas esse assunto tá pintando aí. Já teve balão de ensaio há tempos atrás, a torcida não gostou muito. Agora, tudo que São Paulo não vai cair. O nome dele está aí aparecendo de novo. Mas a questão desde a chegada do São Paulo, quando o time começou a não jogar, o papo da torcida e da imprensa e todo mundo o Flamengo precisa de uma reformulação no seu elenco. Tem caras que não dá mais, tem que mudar, esse elenco já entregou tudo que tinha que entregar, tem que mudar, tem que fazer coisas diferentes. O Tite tem esse perfil, eu vou lembrar do Corinthians campeão do mundo. Ele se arrastou com aquela turma toda no ano seguinte inteiro, empatando com todo mundo, morreu abraçado com o Emerson Sheik, com aquela turma toda lá, que já não entregava mais nada. Bom, basta lembrar que em 2 Copas ele colocou o Neymar debaixo da asa dele e fez todas as vontades do Neymar. Pai no vestiário, fez tudo. Ele tem lá um Neymarzinho lá no Flamengo, se ele for, que é o Gabigol, que aliás não tem algum entreveiro com ele. Não é um pacote bem grande para resolver? Vai lá, Perrone. O Pilão está com vontade de falar do Corinthians. Eu tenho minhas... Não, eu acho que é que a gente já viu muito no futebol, eu não sei se o Tite faria isso, mas a gente viu muito no futebol o cara que fala assim, ó, eu vou, mas você limpa o vestiário antes. Eu não quero assumir esse desgaste. Eu não sei se o Tite vai fazer isso, mas tem muito cara que fala. Então você limpa ali, eu não quero carregar desgaste de outros tempos, sabe? Aí mandei embora o amigo do outro que ficou aqui, que vai ficar me infernizando. Então eu não sei se ele faria isso. Agora, uma coisa a gente não pode negar, o Tite, ele está cansado de ficar abraçado, de morrer abraçado com o jogador. Quando ele monta o time dele e acredita naqueles caras e acha que tem alguma dívida lá com os caras, porque esse cara foi muito importante durante o processo, ele deixa o cara, ele vai ficando, não tenho dúvida que ele faz isso. Não sei qual seria a relação com o Flamengo, que não é um time que ele montou. Então, eu vejo esse aspecto, não sei. Dentro disso até, será que não é melhor para o Flamengo, de repente, tocar com o São Paulo até o fim, ele sendo o Tite ou outro, faz ali o que tem que fazer, limpa tal, e traz um outro cara do zero para montar o time e tudo mais? Mas é um dilema também, né? Isso aí pode ser perder muito tempo, né? Enfim. Eu acho que a principal... Vou pegar um outro exemplo. O Tite, por falar em morrer abraçado e tal, o Tite levou o Daniel Alves para a Copa, gente. Sim. E deu aquela entrevista ridícula falando que o cara transcendia o futebol. Sim. Então, eu acho que a diferença seria que ele não tem participação nenhuma na montagem, na vida, na história desses jogadores do Flamengo, diferentemente do que aconteceu no Corinthians e na seleção brasileira, né? Nenhum vínculo. Tem até com poucos. Você falou da questão com o Gabigol, que não foi levado para a seleção. Pode até ser uma deixa,